Viu que o perfeccionismo, a preocupação exagerada com a simetria, a verificação de portas e janelas e hábitos extremos de higiene podem ser sintomas do toque. Além disso, os especialistas explicaram quais são as diferenças entre manias consideradas normais e rituais patológicos. Eles também alertaram para a ligação do toque com outras síndromes de ansiedade, como a de Tourette e o transtorno do déficit de atenção. Mas afinal, quais são as causas do toque? Por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não? E quais são os possíveis tratamentos? Esses são os temas do programa de hoje. Confira! O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões recorrentes, que ocupam boa parte do tempo do paciente e causam desconforto e comprometimento da qualidade de vida. Então, assim, como tem da contaminação, tem gente que limpa para não contaminar ou não ser contaminada. Tem pessoas que ficam verificando tudo. Então, vamos supor que tem um paciente que ao ir dormir tem que verificar todas as portas e todas as janelas da casa. Então ele verifica assim, 10 vezes a porta, 10 vezes a janela, cada uma das janelas. Aí ele deita. Aí ele fala assim, eu acho que eu não verifiquei direito a porta X. Aí ele desce. Aí ele sobe de novo. Eu acho que eu não verifiquei a janela. Aí ele desce. E passa a noite inteira assim. Né? Por quê? Provavelmente, qual é a obsessão que está por trás disso? Que alguém pode entrar e matar a minha família. Se isso acontecer, eu sou o responsável. Eu desço e tranco de novo. Eu tranco e destranco, tranco e destranco. Né? Isso pode ser uma. Colecionismo. O que é o colecionismo? São pessoas que ficam guardando coisas que não servem para nada. E a gente já viu que tem gente que junta quartos, casas inteiras, de porcaria. Exemplos de como é a vida de uma pessoa com toque podem ser encontrados no cinema. No filme Melhor Impossível, o personagem de Jack Nicholson dá bons exemplos de sintomas do toque e dos efeitos causados no dia a dia dos que estão à volta. Ele vive um escritor que não mede suas palavras e tem um comportamento ultrajante. Mas o seu maior problema é a repetição diária de algumas ações, como a necessidade de se manter sozinho, as 3 batidas de pé antes de calçar os sapatos, a utilização de talheres limpos e descartáveis e de sabonetes apenas uma única vez. Outro filme que também aborda esse transtorno é O Aviador. A asepsia, outra forma de manifestação da doença, é representada na história do excêntrico multimilionário Howard Hughes, que tomava atitudes extremas por causa de uma fobia a germes. No cinema, ele foi vivido pelo ator Leonardo DiCaprio. A vulnerabilidade genética a doenças psiquiátricas podem ser possíveis fatores para que algumas pessoas desenvolvam o toque e outras não. No entanto, os especialistas afirmam que não há uma explicação completamente segura sobre o que desencadeia os transtornos. Os estudos têm mostrado, não causa específica, mas que há alguns elementos importantes. Por exemplo, um aspecto genético, famílias que têm pessoas portadoras costumam ter outras pessoas portadoras, mas não é determinante. Não é determinante por quê? Porque sempre existe um fator predisposição e mais um fator ambiental. Mas se você tem uma predisposição e você vive num ambiente que tem uma estrutura, né, obsessiva ou com muitos rituais, a tendência a vir desenvolvê-los existe, né? A gente está longe de ter realmente uma explicação completamente estruturada a respeito disso, mas a gente intui que tenha bases biológicas e fatores outros, né, além da vulnerabilidade constitucional, que se agregam para a pessoa chegar a ficar doente. O transtorno, ele tem um componente orgânico, né? Então, o que quer dizer isso? É a falta de um tipo de neurotransmissor, um ou dois tipos, que basicamente é a serotonina, que ele produz pouco a serotonina, e ao produzir pouco, o efeito é esse tipo de sintoma.
Fica muito difícil hoje em dia a gente separar o que é neurológico do que é psiquiátrico pela natureza da doença, né? O fato de existir uma doença imunológica que é capaz de desencadear obsessões já faz a gente ver que existem bases orgânicas, até neuroestruturais em torno disso. Mas para a maior parte das pessoas que têm TOC, o cérebro é absolutamente normal. Você faz uma ressonância, não tem nenhuma alteração. Primeiro a gente falou que tem o fator orgânico, né? E por que será que algumas pessoas têm limpeza, outras têm organização, outros têm colecionismo, coisa assim? Porque aí entra um fator social, ambiental, de educação, todas essas coisas. Então é a mistura que a gente fala, é um transtorno biopsicossocial. O tratamento do TOC envolve medicação e psicoterapia. O paciente deve ser acompanhado por médicos e psicólogos. O tratamento, ele é feito em duas partes. Ele é o medicamentoso e a terapia. Existem estudos que mostram que a terapia potencializa o efeito da medicação. E a medicação ajuda a terapia porque baixa a ansiedade e aí a gente consegue fazer com que o paciente faça exposição, que a gente chama de exposição e prevenção de resposta. Quer dizer, vamos supor, você tem medo de aranha? Eu ponho uma aranha perto de você. Algumas obsessões também podem depender de exposição progressiva, né, e dessensibilização para desaparecerem. Então, todas essas coisas elas complementam o espectro da medicação. Então, o tratamento, de uma maneira geral, ele vai ser combinado. Eu comecei com a terapia comportamental. Eu ia no consultório da médica, da psicóloga, ficava horas conversando, explicando tudo para ela o que acontecia, o que eu sentia, desde o que eu acordava até que eu dormia, e se eu dormia, se eu não dormia, se eu tinha insônia, não tinha insônia, explicava que eu ia lá, levantava e fazia isso. No começo, claro, tinha meio assim um pouco de vergonha, mas chegou uma hora que eu me abria, sabe? Daí você sai mais aliviado, porque você tem uma pessoa que te escuta e que ela está ali para te ajudar. A psicóloga explica como funciona a mente de uma pessoa com TOC. Ela fala sobre como a psicologia trabalha com os pacientes. O que acontece nisso tudo? Aumenta a ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que ele acha que ele vai morrer, porque ele não vai aguentar essa ansiedade, ou que vai fazer a coisa, ou que, eventualmente, aquilo vai acontecer. E é tão forte, que ele faz um comportamento para aliviar isso. Então, significa, toda vez que ele faz o comportamento, ele reforça a obsessão. E qual é o tratamento? A gente mostrar e fazer ele compreender que essa ansiedade chega uma hora que ela para de subir. E como é que a gente faz isso? Expondo o paciente à situação. Porque o tratamento é assim, você tem que lutar contra aquilo, sabe? É difícil. Existe resquício? Existe. Eu me policio em muitas coisas para ver se eu estou falando. Existe. Faço erro às vezes. Faço, tipo, eu sei que eu ia voltar no mesmo caminho, sabe? Então eu pedia, como eu comento, então você me leva aí dirigindo, mas não tem que fazer. Mas a ansiedade vem forte. Então você tem que tentar passar uma vez pelo outro caminho contrário, depois passa por um outro, de repente vai abaixando. Quanto mais vezes você conseguir fazer, lutar contra a tua ansiedade, contra aquele ponto que te faz fazer as coisas, você tem que fazer o contrário, tá entendendo? E daí você consegue ir superando as coisas. O TOC é uma doença crônica. É comum que os pacientes apresentem períodos de flutuação dos sintomas da doença ao longo da vida. Por isso, o acompanhamento por especialistas e a continuidade do tratamento são essenciais. O TOC é uma doença crônica, a gente não tem cura para a doença, o que não quer dizer que a gente não tenha tratamentos eficientes. E é bem importante as pessoas entenderem isso, porque quando a gente fala cura, a gente está falando de um tipo de consequência de um tratamento que é definitiva, que a pessoa nunca mais vai precisar fazer nada para lidar com aquilo. Ela resolveu e acabou o problema. Esse tipo de situação para o TOC não existe. A gente não tem nenhum tipo de tratamento que aparentemente faz com que a pessoa se livre e nunca mais tenha nenhum problema. O que a gente tem são tratamentos que fazem com que os sintomas fiquem sob controle, de maneira que a pessoa pode levar uma vida perfeitamente normal. Então, tem tratamentos psicoterápicos que têm essa perspectiva, tratamentos farmacológicos que conseguem fazer isso e tratamentos até neurocirúrgicos, por exemplo, que também têm esse tipo de impacto. Não existe cura. Pode ser que daqui a 10 anos ele comece a ter os sintomas de novo. Só que ele não vai sofrer tanto, porque ele já vai perceber e já vai procurar ajuda novamente. É o que eu brinco de fazer recall.
O toque não atinge somente o indivíduo, ele é considerado uma doença familiar. Os sintomas têm forte impacto no convívio com os familiares do paciente. A psicóloga explica como eles podem ajudar no tratamento. Eu normalmente chamo a família e explico para a família o que ele tem. Olha, ele tem isso, assim, 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 assado. E aí eu pego a família como coterapeuta, porque eu explico para a família como que a família deve agir com o paciente. Porque tem muita família que acaba fazendo os rituais para o portador porque ele sofre muito. Então, vamos pegar a pessoa que abre e fecha a porta 30 vezes à noite, né? Eu falei assim, não, eu vou lá e fecho a porta para você. Aí o cara vai dormir tranquilo, porque a responsabilidade não é mais dele, é de quem fez. Mas, no entanto, reforçou a ideia de que realmente alguma coisa pode acontecer, porque a pessoa que não tem esse problema acreditou nele e foi lá e fez. Então, é isso que a gente chama de acomodação familiar. A família acaba fazendo os rituais para o paciente, para ajudar o paciente. E, na verdade, está sendo um desserviço. Ela está reforçando as obsessões do paciente. Então, o estado emocional da pessoa, como ela comentou, daí vem, piora, a depressão vem em cima. Daí vira uma bola de neve e você começa a enfiar minhoca na cabeça, como eu disse, sabe? Minhoca, e os problemas aumentam, que nem você se suporta, quanto mais a pessoa está do teu lado. Olha, uma coisa que é bem importante, né, da gente disseminar o conhecimento a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, é que por ser uma doença muito peculiar, né, de natureza muito fora do comum, os pacientes sofrem por muito tempo sem saber que o que eles têm tem tratamento. Para você ter uma ideia, tinha uma estatística nos Estados Unidos que mostrava que as pessoas levavam, em média, 10 a 15 anos para contar o que elas estavam sentindo para um médico. Então, o fato de haver um conhecimento da família a respeito disso pode fazer com que, quando, de repente, um parente, né, um familiar de alguma forma aparente ter dificuldades com algum procedimento, por exemplo, começa a lavar a mão em excesso, ou ter que verificar as coisas repetidas vezes, ou mesmo falar de certos pensamentos que o deixam perturbado, a pessoa poder dizer, olha, talvez valesse a pena você fazer uma consulta. Então, assim, a primeira coisa é poder identificar que é um caso possível, né, e poder ajudar essa pessoa que está sofrendo, às vezes, até de forma anônima, né. A outra coisa é também o apoio em relação ao tratamento. Apesar de não ter cura, o toque pode ser controlado até a remissão total dos sintomas, e o paciente pode levar uma vida normal. Eu consegui não ficar tão escrava disso, assim, tipo de coisinhas, né? Eu ainda tenho, por exemplo, coisas assim, mas não chega a me judiar. E ainda hoje eu vejo que eu fecho porta, eu verifico umas 3 vezes, não 20, por isso que eu digo, 20 é sofrido, 3 eu acho, 4 não é tão judiado pra mim. Teve épocas mais complicadas, mas hoje em dia eu já melhorei muito, então eu posso melhorar muito mais que isso. A vida agora, hoje, olha, graças a Deus, eu tô 99% hoje, sabe? Mas eu já tive no fundo do poço. Isso é um transtorno, é uma doença tratável, não é curável 100%, mas é tratável para ter um bom rendimento na sua vida, certo? Você pode trabalhar, voltar, fazer tudo, as coisas normais, que não te atrapalhem. Só digo o seguinte, que as pessoas e nas famílias que desconfiam que o filho, ou a filha, ou o amigo, chega e fala assim, pô, eu notei que você tem esse detalhe, essa mania, porque tudo chama de uma mania, né? Mania disso, mania daquilo. Procure uma orientação. Não faz mal nenhum. A pessoa vai dizer isso, e sabe, e é o jeito de você salvar a tua vida. Eu acho importante e agradeço vocês virem aqui, porque o toque é chamada doença do silêncio. Então, isso é a coisa mais importante. Divulgar, informar, divulgar incessantemente.